Fala galera, então voltando aqui pro vídeo, para a segunda parte, e agora eu quero falar como é que foi no dia em si. Essa é uma curiosidade que muita gente tem, e eu também tenho, é evidente, sempre tive, e vamos contar um pouquinho dos bastidores. Eu fiz a prova no centro do Rio e eu cheguei bem calmo, cheguei tranquilo, sabendo que as chances estavam contra mim, então eu não botei muito peso nos meus ombros. A sala estava cheia, tinha bastante gente na sala. E aquele negócio de prova, esperando um pouquinho e tudo mais, aí sentei ali, dei uma relaxada, esperei a prova. E a prova chegou, ninguém abriu, aquele negócio todo de prova, teve o start e a gente começou a fazer a prova. Eu peguei a minha prova e diferente da prova de analista, que eu fazia ela de maneira típica, algumas matérias eu fazia primeiro, eu não seguia a ordem da prova. Para o MPT eu cheguei à conclusão que valeria a pena seguir a ordem da prova. Então eu comecei pela questão 1, que era condicional. E aí logo na primeira questão eu li e eu não sabia. E aí fui para 2. E a 2 estava extremamente difícil. E condicional estava muito difícil. Eu fui fazendo ali aos trancos e barrancos e tinha muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já estudo há um certo tempo, então muita coisa, pelo menos, eu tinha que ter ouvido falar. E tinha assunto, tinha questão que eu falei assim, cara, nem sei do que se trata isso aqui. Então, assim, foi uma prova pesada, foi uma prova densa e foi uma prova com alguns conhecimentos que eu não tinha. E quando eu terminei a prova de condicional, eu olhei no relógio e já tinha passado 1 hora. Para quem não sabe, a prova do MPT você tem que resolver 100 questões em 4 horas. E é bem corrido. Eu sabia que já tinha se passado 1 hora, eu cheguei à conclusão que não daria tempo de chegar até o final. Não daria tempo. Muitos podem estar me perguntando aí o que eu achei da prova de condicional, né, já que foi tão difícil. E o que acontece? Realmente foi uma prova bem difícil, bem densa. O posicionamento que foi cobrado na prova foi o posicionamento do membro da banca, que é um doutrinador de direito condicional. Só que ele pegou muitas coisas específicas do livro dele que eu acho que não é interessante para uma primeira fase. Isso aí seria muito mais para uma segunda. Então, na prova ali tinham posicionamentos minoritários e a ideia da primeira fase não é trazer esse tipo de polêmica e esse tipo de aprofundamento. Isso aí seria muito mais para uma discursiva. Então, deixo meu primeiro adendo aqui na prova de condicional, porque eu sei que todo mundo que fez a prova quer saber isso e realmente foi bem difícil e foi difícil para todo mundo. E beleza, passou a prova de condicional, eu comecei a agilizar mais no tempo e eu cheguei à conclusão que agora viria as matérias que eu me daria melhor, que é direito do trabalho, processo do trabalho, condicional e tudo mais. E eu peguei comecei a fazer a prova de direito individual do trabalho. E já comecei por uma questão de convenção coletiva, e que eu não sabia, e fui indo aos trancos e barrancos ali, e por incrível que pareça caíram várias questões de NR, que não é muito comum cair para o MPT. Isso aí normalmente cai mais para a segunda, para a terceira fase de maneira específica. Não é comum ficar cobrando questão de NR, mas caíram lá umas 3, 4 questões e caíram também umas 3, 4, 5 questões de convenção. Lembrando que eu não tinha estudado nenhuma NR e nenhuma convenção de forma específica de ler a convenção. E aí, na metade da prova de direito do trabalho, quando caíram várias NRs e várias convenções, teve um momento que eu parei rapidamente e eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou entregar a prova e vou embora, vou estudar mais, porque essa prova não vai dar pra mim, tá complicadíssima e não vai ser dessa vez. E assim, esse pensamento me assolou por alguns segundos, eu realmente pensei ali em entregar a prova, ir logo embora, tomar uma cerveja, dar uma relaxada, porque aquela prova estava muito difícil. Mas só que eu fiz o quê? Eu levantei, fui ao banheiro, joguei uma água no rosto, voltei e eu pensei da seguinte maneira, eu falei assim, cara, se tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Então assim, realmente vai estar difícil pra todo mundo, ninguém aqui deve estar achando fácil essa prova. E aí eu falei assim, eu decidi que eu ia fazer a prova o mais rápido possível, porque naquele momento eu cheguei à conclusão que ia ser impossível você terminar a prova com calma. Então não se trata de você terminar a prova e ler tudo, se trata de você terminar o mais rápido possível, conseguindo responder tudo e torcer para não errar muito, coisa boba. E foi justamente isso que eu fiz. Eu comecei a fazer a prova muito rápido. E aí terminou o direito individual do trabalho, aí a gente foi para o processo de trabalho, e o processo de trabalho estava mais para mim. Era um pouquinho mais de legislação, de súmula, então estava aquela coisa mais parecida com o analista. E aí eu comecei a fazer muito rápido a prova, porque eu sabia que não ia dar tempo. Eu pelo menos queria terminar a prova no tempo. Eu comecei a fazer muito rápido. Tiveram questões que eu fiz em, sei lá, 30 segundos, 20 segundos. As questões para marcar incorreta, eu ia lendo de maneira muito rápida, quando eu achava incorreto eu nem lia o resto, já marcava e já seguia para a próxima.
Só que teve algo estranho nessa prova. Por quê? Porque o tempo da FCC, que era computado, era diferente desse tempo aí. E teve uma hora que eu olhei na prova, assim, e, por exemplo, faltavam 2 horas. E eu falei assim, caraca, 2 horas, ainda falta metade da prova. Mais da metade da prova. Eu comecei a agilizar muito. Só que não faltavam 2 horas, faltavam 2 horas e meia. De alguma maneira, o tempo que não é riscado, ele ainda está sendo computado. E quando risca, aí realmente é que foi. Por exemplo, se eu olhasse para o relógio e eu visse lá 2 horas e meia sem estar riscado, eu ainda tinha essas 2 horas e meia. Então, quando estava escrito lá 2 horas e meia e não tinha sido riscado, nem sequer chegou essas 2 horas e meia. Então eu me confundi com isso no tempo e eu acabei fazendo 1/3 da prova achando que eu tinha menos de meia hora a mais do que eu tinha. Então isso aí fez com que eu fizesse essa prova mais rápido ainda. É evidente que eu aprendi com isso e na segunda e terceira fase eu fiquei mais atento com isso. Se a pessoa riscasse 2 horas e meia, eu sabia que a partir daquele momento eu teria 2 horas e meia. Meio confuso, só na prática mesmo para entender legal. Só que é diferente da FCC, essa contagem de tempo. E aí eu fui seguindo, terminei o processo de trabalho, aí fui para o processo civil, que realmente estava dentro da lei, estava algo mais no meu terreno, eu comecei a fazer rápido, fui fazendo, e aí peguei previdenciário, estava razoável, peguei penal e enfim, e chegou ali meia hora fora, eu fazendo muito rápido a prova. Parei 15 minutos antes, comecei a marcar o cartão de resposta e terminei assim bem próximo do tempo. Então eu terminei a prova com a cabeça bem pesada, muitas coisas não dá para você parar e analisar na hora, é tudo meio que um instinto, muito rápido. Então tinham questões que eu fiz muito rápido, então eu não sabia se eu tinha caído alguma pegadinha, se não tinha e tudo mais. E assim que eu saí do prédio, eu já me deparei com uma garota chorando. A gente devia estar estudando há bastante tempo, a prova devia estar muito difícil e ela já estava ali chorando. Então aquilo ali para mim serviu como um sinal que estava difícil para mim, estava difícil para todo mundo. E na minha cabeça realmente estava muito difícil e se eu estaria entre os 200 ou não era uma grande incógnita, eu não fazia a menor ideia. E cheguei em casa, peguei o gabarito, coloquei lá no olho da vaga e eu vi que eu estava em 93. A partir do momento que eu vi que eu estava em 93, eu falei, opa, tô dentro do jogo, eu posso ficar entre os 200. E o resultado sairia depois de 1 mês da prova objetiva. Ou seja, eu não tinha certeza se eu tinha para a segunda fase. O olho na vaga me dava esperança. A nota de corte no olho na vaga, salvo engano, estava em 57 pontos, que é realmente uma nota muito baixa comparada aos outros concursos, que a média era 70 e poucos. Então a prova realmente estava muito difícil. E não tinha outra solução, eu tive que começar a estudar o quanto antes para a segunda fase. E comecei, eu já tinha um curso específico para a segunda fase, que englobava ali as matérias, e eu comecei já a estudar como se não houvesse amanhã, até o dia do resultado. E saiu o dia do resultado e eu realmente fiquei entre os 200. E foi um momento muito bacana, muito feliz para mim. Por quê? Porque a prova foi extremamente difícil, com certeza foi uma das primeiras fases mais difíceis dos últimos tempos para todas as áreas, foi uma prova bem atípica, bem difícil. Então, eu ter passado na primeira fase foi uma grande conquista. Foi uma grande conquista e eu tive a oportunidade de amadurecer muito. Só que essa parte da segunda e terceira fase eu vou fazer no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a segunda e terceira fase de maneira específica e como foi também no dia. Então, galera, de 100, eu acabei acertando 69 questões, errei 31 e eu fiz 59 pontos líquidos. A nota de corte, se não me engano, foi 58 ou 57, eu acho que foi 58 pontos. Então foi raspando ali, mas foi o suficiente para ir para a segunda fase. Porque aquele negócio, não importa o quanto conhecimento você tenha. Se você não passar pela primeira fase, fim de jogo, só no próximo concurso. Então, o concurso do MPT é um concurso de muito equilíbrio entre a primeira fase e já o equilíbrio do estudo da segunda e terceira fase. Mas enfim, isso é para o próximo vídeo. E eu vou deixar aqui um print justamente de todas as matérias que eu fiz e de quanto acertei em cada uma para vocês terem uma noção aí. A gente pode tirar alguns ensinamentos dessa minha prova para o MPT. A primeira, jamais se dê por vencido. Jamais se dê por vencido. Sempre haverá esperança. E quando está difícil para você, está difícil para todo mundo. Então essa prova tinha tudo para eu não passar, mas eu consegui passar em pouco tempo de estudo, não tinha, e ainda considero que ainda falta muita estrada ainda, só que eu consegui o objetivo que era passar na primeira e tive uma grande experiência na segunda e terceira fase. Então jamais sucumba àquele sentimento de desistir no meio de algo. E um outro ensinamento que a gente tira é que algumas adversidades elas podem ser interessantes para a gente. Perceba, essa prova
Eu só entrei nela porque ela estava extremamente difícil. Se ela tivesse uma prova mais fácil, tivesse uma prova mais comum, eu provavelmente não ficaria entre os 200. Por quê? Porque tinha muita gente ali melhor do que eu e faltava ver muita coisa. Então eu fui para essa prova com muitas lacunas. Então é isso, galera. Mais para frente eu quero fazer um vídeo específico de primeira fase, com algumas estratégias, com coisas mais específicas, que não é a ideia desse vídeo aqui. A ideia desse vídeo aqui é mostrar mais como foi no dia, os bastidores, algumas sensações que eu tive, para mostrar que todo mundo é humano, todo mundo é normal e que dá para passar e que nem sempre está 100% confiante. Imprevistos acontecem, a gente fica sempre no sanhaço, só que o que importa é no dia, aquele dia pode mudar muita coisa, beleza? Então, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo que a gente vai falar da segunda e terceira fase. Valeu!